A paz, queridos, bom dia. Louvado seja o nosso Deus por mais essa oportunidade. Estamos aqui mais um devocional para a glória do nosso Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com você uma passagem, né, que se encontra lá no livro de 2 Samuel, que vai falar sobre uma pessoa que nós conhecemos, né? Já ouvimos falar sobre Davi, né? E o tema do devocional que nós vamos falar hoje é que Davi consultou ao Senhor sobre a intimidade, sobre a importância da oração, sobre a importância do nosso relacionamento com Deus, né? O texto vai dizer, queridos, que Davi ele estava passando por um grande desafio, né? E Davi ele teve que lutar 2 batalhas contra os filisteus, né? Uma em Baal e a outra lá no Vale de Refraim. E as duas, né, batalhas que Davi lutou, assim como nós enfrentamos batalhas, enfrentamos desafios, enfrentamos guerras, né? Davi ele decidiu consultar ao Senhor, né? Era uma escolha dele, né? A primeira coisa que nós precisamos entender é que essa escolha não vai ser do Senhor, essa escolha não vai ser do meu esposo, essa escolha não vai ser da minha mãe, essa escolha precisa ser minha, precisa ser sua. Entender que o nosso Deus, Ele que tem que ter o governo das nossas vidas, né? E Davi, ele consultou o Senhor, né? E lá em 2 Samuel, vai dizer assim, 2 Samuel 5, versículo 19, diz assim: Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas minhas mãos? Respondeu o Senhor: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Né? Aqui, através deste versículo, fica muito claro, né? Nós entendemos que Davi, ele foi até o Senhor, ele foi orar, ele foi procurar uma resposta, ele foi primeiro, antes de fazer qualquer coisa, perguntar para Deus, né? E muitas das vezes nós, em meio às nossas situações, né? Nós nos preocupamos em ter resposta de tantas outras pessoas, né? E muitas das vezes nós nem procuramos resposta, nós acabamos tomando atitudes, né? Que depois nós não temos mais como voltar atrás, né? Porque nós não pedimos a orientação a quem governa a nossa vida, né? E aqui o Senhor respondeu, né? Sobe, porque certamente eu os entregarei, né? E aqui nós entendemos, né, que se eu, Natália, eu consultar o Senhor, eu orar, eu clamar, o Senhor, ele vai me responder. E muitas das vezes nós falamos, né? Senhor, eu passei por essa situação. Por que eu passei por essa situação? Se o Senhor é meu Deus, se o Senhor me ama, se o Senhor cuida de mim, por que o Senhor permitiu eu passar por essa situação? Nós queremos cobrar tanto do Senhor, mas nós não olhamos as nossas atitudes e não reconhecemos as nossas falhas, né? A palavra do Senhor, querida, ela é verdadeira, né? E aqui nós aprendemos que primeiro teve uma ação de Davi. Davi primeiro foi ao Senhor, foi consultar, foi orar. E se eu e você fizermos isso para tudo na nossa vida, o Senhor vai nos responder. Assim como ele respondeu a Davi, ele vai nos responder, né? E foi uma boa atitude de Davi ter consultado a Deus. Porque nós vemos aqui 2 batalhas e 2 situações diferentes, né? A primeira batalha, Deus venceu. Deus venceu a batalha apenas com o poder dele. Mas na segunda, Deus deu um plano, Deus deu uma estratégia, Deus deu uma direção. Davi precisava tomar uma atitude, Davi ia precisar ter uma ação. Então, Davi só entendeu o que Deus queria para ele porque Davi estava sensível à voz do Senhor. E muitas das vezes nós precisamos entender que as situações mudam, talvez possa ser até parecida, mas você vai precisar tomar um posicionamento diferente. Eu vou dar um exemplo. Às vezes nós enfrentamos dificuldades, um exemplo, com alguém dentro da nossa família.
né? E aí você não tem o respeito dessa pessoa, né? Talvez numa situação você precisou ficar calado, mas em outra situação você vai precisar falar. Então, para que eu e você possamos entender aquilo que Deus quer para minha e para a tua vida, nós precisamos estar conectados, estar ligado, buscar o Senhor, estar em oração para que o Senhor possa direcionar tudo na nossa vida, né? Para resistir os desafios, querido, para viver esses dias que nós temos vivido, para solucionar a aflição da nossa alma, para resolver uma situação financeira, para buscar um socorro para dentro da nossa casa, para o meu relacionamento com o meu casamento. Eu preciso investir tempo orando, eu preciso investir tempo com o Senhor, porque assim, quanto mais perto do Senhor, mais sensível à voz dele. E aí eu tenho certeza, querido, que nós estaremos de pé diante de qualquer situação. Que o Senhor te dê um dia lindo, abençoado, cheio da presença dele, em nome de Jesus.